Yes, I'm lonely. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, big-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No shot and yellow bellies on the tricky dickies. All the hobbits have stopped me with just a pocket full of hopes. Money for dope, money for rope. She's not a girl who misses much. I'm sick to death of seeing things from tight lips, condescending mamas, little chauvinists. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of watching scenes from schizophrenic, egocentric, paranoid prima donnas. All I want is the truth. Just give me some truth. No short and yellow bellies on the tricky dickies. All the hobbits have some me with just a pocket full of hopes. Let me take you down, 'cause I'm going to. I'm sick to death of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. Call me my love, call me today, call me round. Travel we say, wonder we choose, love tune. Lay upon me, hold me around, lasting hours. We love when we play, we hear a sound, and all to our returning. We drift the shadows, course our way back home. Flying home, going home. Look at me, my love, sentences move, dancing away. We join, we receive as our song, memories long, hoping away. New song du soleil, hold me around, lasting hours. We love when we play. New song du soleil, new song du soleil, new song du soleil. Happiness, bang bang shoot shoot. Happiness, bang bang shoot shoot. Happiness, There's a warm gun, mama. shoot shoot. Happiness is a warm gun, yes it is. Happiness is a warm, yes it is.
Dizem que as folhas honram a árvore e que quando as folhas caem, a árvore estremece. Está falando do passado. As raízes do presente estão no passado. É através dessas raízes que tiramos o alimento e força. Todas as criaturas, da mais simples à mais complexa, formam uma só natureza. Se tivermos sabedoria para aprender, todos podem nos ensinar suas virtudes. Da frágil beleza do louva-a-Deus ao fogo da paixão do dragão alado, não há discordância. Eu tenho muitos nomes. Eu escolhi Kane. Mestre T. Sim, pupilo Kane. Qual a melhor maneira de lidar com a força? Como preferimos a paz e a harmonia e não a vitória, existe um método simples e prático. As aulas. Horas, as aulas. Começamos a utilizar os equipamentos modernos de cálculos avançados nas aulas de estatísticas. Não havia maquininhas para todos, portanto, nos revezávamos para apertar aqueles botões e, enfim, usar a manivela para impostar. Aquele treco era complicado e devíamos ter um curso exclusivo de como utilizar aquelas relíquias da universidade. Rubão fazia questão que todos usassem somente aquela estrovenga. Não permitia que usássemos nossas calculadoras, que nem eram tão poderosas como a minha Texas, por exemplo, mas davam conta do recado. Tínhamos que impostar. Caso contrário, os ensinamentos de estatísticas não teriam validade alguma. Qual método, senhor? Fuja, Kane. Nas disciplinas de geologia, partimos para as petrologias magmática, ígnea, sedimentar e tivemos a missão de desvendar o dogma imaculado do feldespato, que o professor Fu nos trouxe como um dos mistérios petrológicos a ser revelado. Tivemos o Bezerra em cálculo numérico e perdíamos mais tempo com o professor e sua insana caça aos coladores do que com a disciplina. Não havia possibilidade alguma de se colar naquelas provas e acabei me dando mal logo no primeiro semestre. E precisava repetir a disciplina que foi oferecida logo no segundo semestre. Se eu repetisse novamente, teria que parar um ano inteiro para fazer somente uma disciplina de 6 meses. Era a regra do jogo universitário. Observe o rumo da natureza e nenhuma força humana poderá lhe fazer mal. Não enfrente a onda que quebra. Evite-a. Assim, para passar em cálculo numérico, eu desisti de passar em petrologia ígnea e metamórfica, que eu deveria refazer no ano seguinte, de modo a poder aprender melhor aquela disciplina, muito mais importante do que aquela neurose de vigilância insana contra a cola, gastando tempo com isso e deixando de ensinar de um modo mais eficaz. Não é preciso deter a força. É mais fácil redirecioná-la. Aprenda a preservar, ao invés de destruir. Naquela flor da idade que estávamos, também começaram a se revelar os professores garanhões. Óbvio que não revelarei o santo, mas não há como esquecer os milagres. Evitar, ao invés de testar.
Portanto, vou me referir ao professor Marcelo, nome bem fictício. Marcelo lecionava literatura, disciplina também fictícia, e tinha um pequeno sítio bem fictício com uma piscina também fictícia. A ficção tem amplas possibilidades e nessa ficção, nosso Marcelo, nosso querido professor Marcelo, frequentemente nos convidava a dar uns mergulhos coletivos na piscina fictícia. Até aí a ficção não tem nada demais. Porém, Marcelo era garanhão e não disfarçado, dava em cima das meninas da nossa turma. Era carismático, ou melhor, pretendia ser. Fazia uma caricatura de carismático. Naquele clima decorrente de nossa flor da idade, de sensualidade e de descobrimentos, não é condenável o despertar da libido. Mas chega a ser desagradável termos que aprender sobre a evolução literária quando o professor insistia em nos ensinar apenas sobre a quadrilha de Carlos Drummond de Andrade e suas variações. Testar ao invés de ferir, ferir e não desfigurar. E como se ansiássemos por mais ossos e menos conchas, ainda mais as microscópicas, há foraminíferos com seus pseudópodos reticulados que se amavam entre si. Nada daquele amor desmensurado era diversificado e ficcional. Marcelo lecionava com intimidade sobre os seres unicelulares. Para ilustrar, convidamos um ator fictício para interpretar com dramaticidade essa passagem, cujas impressões e caricaturas ficaram registradas na lembrança. Carlos amava Dora, que amava Lia, que amava Léa, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava Carlos, que amava Dora, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Carlos, que amava Dora, que amava Pedro, que amava tanto, que amava a filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha. O ator contratado se entusiasmou no papel, mas usamos a cena por falta de orçamento para algo melhor para ilustrar essa ficção. Fiz a primeira caricatura de uma série sobre essa ficção que ocorreu em 1980 com Dobermans selvagens inclusos. Marcelo ficou pé da vida e queria me processar. Só não o fez por não encontrar o autor da caricatura, dado como autor desconhecido, embora estivesse assinado pelo QG. Eu era bem insignificante mesmo. Até para ser processado eu não era ninguém. Desfigurar e não matar. Toda vida é valiosa. Nenhuma pode ser substituída. Mas fiz a caricatura para mostrar que eu sabia desenhar sim. Aqueles foraminíferos que eram muito feios e não os meus desenhos. Sairíamos da universidade como estupendos desenhistas. Desenhávamos cadeiras, tijolos na aula de geometria, o tempo geológico em uma bobina de papel, bichinhos mortos na de paleonto, barrancos e estradas. A gente desenhava barrancos e estradas nas aulas de campo, rios em fotografias aéreas e até o dogma imaculado do Fio dos Patos, se soubéssemos do que se tratava. Disseram que você consegue me ouvir. Quero falar com você, Kane, cara a cara. Quero resolver isso enquanto ainda é dia. Enquanto ainda tenho alguma chance. Caso tenha alguma dúvida, Kane, fique sabendo. Nós acabamos de prender um amigo seu. Marcelo, não foi um caso só. Não é preciso deter a força. É mais fácil redirecioná-la. Aprenda a preservar ao invés de destruir. Evitar ao invés de testar. Testar ao invés de ferir. Ferir e não desfigurar. Desfigurar e não matar. Toda vida é valiosa. Nenhuma pode ser substituída. Apenas retratou uma parte dos inúmeros assédios que presenciamos e nos calamos. Esta é a parte mais difícil deste relato, coisa que tenho adiado nesses últimos 40 e tantos anos, que foi esclarecido uma vez comendo ostras gigantes, e não aqueles foraminíferos, bichurucos,
Eu não vou com a sua cara, chinês. Eu tenho a impressão de que você se acha melhor do que os outros. Talvez saiba assentar dormentes sem parar. Talvez não sinta frio como eles sentem. Mas eu vou mostrar que você sangra que nem eles. Bem, ele me disse que no final ela se foi com o cara que não tinha nada a ver com a história. O tal de J. Pinto Fernandes. Sim, eu conhecia o J. Pinto Fernandes. E desde o dia que eu o conheci, eu já havia pressentido o desfecho final. E foi assim que tudo começou a terminar. Entre uma ostra e outra, eu queria estar errado daquele sentimento e arrependido de não ter falado sobre J. Pinto Fernandes antes. O que pesou muito mais foi em 8 de dezembro de 1980. A década de 1980 arregaçou de vez o que tinha restado de algum sonho coletivo. Isso logo no início, como se desenhariam os próximos anos de nossas vidas, foi definido naqueles 3 estúpidos estopins. Aquilo marcou o início de nossa sobrevivência, ou daquilo que seria possível fazer sem um sonho coletivo. Nossa turma acirrou a disputa infrutífera de estar dividida entre os eternos bichos, os invasores, e a incapacidade de se posicionar, sendo apenas espectadores das coisas acontecendo ao redor. Quer seja professor chegando embriagado, quer seja professor dando em cima das meninas, quer seja professor com neuroses de que todo mundo cola. Éramos, enfim, todos invasores de nossa própria ignorância de convívio entre pessoas com as suas próprias limitações e a vontade de poder típica da flor da idade. Seja qual for a idade. How we feel today. Last night at the sunset, my hands in her hair. We are our own saviors as we start both our hearts beating light into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell of toast as the butter runs. Then she comes, spilling crumbs on the bed, and I shake my head. 'Cause it's only the giving that makes you what you